Olá, alunos! Agora nós vamos dar continuidade no conteúdo sobre formas farmacêuticas, falando especificamente do comprimido. Então, os comprimidos, como a gente já viu, são uma forma farmacêutica sólida, onde os pós são unidos numa mistura homogênea e comprimidos, né, feitos por compressão, ok? Então a gente sabe que os comprimidos eles têm quem é mais hipocondríaco aí, que gosta de comprar remédio, já deve ter visto que os comprimidos eles têm vários tamanhos, vários formatos, pesos, ok? E ele varia também na sua capacidade de desintegração. Então, o tamanho, a forma e tudo mais, tudo vai depender do princípio ativo, da quantidade necessária de princípio ativo para ter o efeito desejado e também do público-alvo. Não adianta fazer comprimido muito grande para criança, por exemplo, né? Então, daí nesse caso, eles optam por fazer o quê? Um xarope, ok? Já para adultos, o tamanho do comprimido pode ser bem variado. Quais que são as vantagens que estão relacionadas diretamente ao uso de um comprimido? A vantagem está na possibilidade da marcação no comprimido. Porque alguns comprimidos você pode pôr uma logo ou um pequeno desenho onde você consegue marcar aquele comprimido. E de repente você, derrubou o comprimido ali com outro. De repente é uma pessoa que toma mais de um medicamento. Dependendo da marca que tiver no comprimido, você sabe qual é o comprimido certo. Então isso é uma coisa interessante que dá para fazer e que algumas empresas fazem nos seus comprimidos. Outra coisa que é bem legal dos comprimidos é a questão da dosagem. O comprimido ele tem uma dosagem muito segura, muito precisa. Então é difícil a pessoa tomar a mais por engano, a não ser que ela tenha esquecido que ela já tomou o comprimido. Caso contrário, é bem complicado disso acontecer. Então você não costuma ter problemas de superdosagem na hora de ingestão de comprimidos. Por ser um produto seco, ele tem uma grande estabilidade. Por quê? Porque como ele não tem muita água, você tem uma menor probabilidade de contaminação microbiana e também de reações de hidrólise, que é comum de acontecer quando você tem um produto rico em conteúdo aquoso, ok? E ele incorpora produtos ou princípios ativos que são insolúveis na água, para que venham então serem absorvidos pelo nosso organismo. Eles têm menos problemas organolépticos. Isso quer dizer o quê? Que o comprimido ele é mais fácil da gente disfarçar o sabor, o cheiro e assim por diante. No comprimido nós temos diversas tecnologias também que permitem que a gente possa controlar a liberação dos princípios ativos. Por isso existem aqueles comprimidos que são chamados, que a gente vai falar mais especificamente sobre eles, que são chamados de liberação prolongada ou de liberação controlada, ok? E ele permite, assim, essa liberação prolongada, ela serve para quê? Para que a pessoa tome o medicamento e a liberação prolongada, ela faz o medicamento ser liberado no organismo aos poucos, mantendo sempre uma dose, uma certa média de concentração plasmática ou sanguínea daquele medicamento por um longo período. Qual que é a vantagem da liberação prolongada? A vantagem é que daí você toma o medicamento numa posologia menor. Às vezes, um medicamento que você toma 3 vezes no dia, você toma uma. Isso facilita muito a vida da pessoa, porque daí diminui esse risco de você errar o horário do medicamento, ok? Ou de você ter um tratamento ineficiente porque perde a hora de tomar o medicamento. Então isso é muito bom, isso é uma vantagem muito grande. E nós temos também, né, a liberação retardada, que é aquela liberação onde o produto, o medicamento, o fármaco, ele demora mais tempo para ser liberado na corrente sanguínea para que esse medicamento seja absorvido em porções mais finais do intestino, ok? Então, o comprimido também ele é uma forma farmacêutica interessante porque ele é resistente a um probleminha chamado mão boba. Quando você pega o comprimido e derruba, o máximo que pode acontecer é você ter que se abaixar para juntar o comprimido lá debaixo de uma estante ou do fogão, alguma coisa assim, né?
Agora, quando é líquido, quando é pó, por exemplo, se cair, pronto, perdeu o produto, né? Agora, o comprimido não, você pode juntar, dar lá uma limpadinha e toma. Pronto, resolvido o problema. Mas nem tudo são flores, né? E os comprimidos, eles também têm desvantagens. Quais são as desvantagens relacionadas aos comprimidos? A absorção é menor e é mais lenta. Por quê? Porque o comprimido ele precisa ser digerido, ok? Então, ele tem uma absorção que é mais lenta em relação às outras formas farmacêuticas e também é uma absorção com menor biodisponibilidade. A gente já vai falar o que é biodisponibilidade, ok? Não se preocupem tanto agora. Eles podem causar irritações gástricas, dependendo do material que compõe o excipiente ou do próprio princípio ativo. E por ser um produto sólido que vai se comportar como um alimento, ele pode interagir também com facilidade com a alimentação. Então, uma coisa é certa: medicamento a gente sempre vai tomar com água, nunca com outro produto, ok? Porque a água ela é inerte e não vai atrapalhar aí no funcionamento de um medicamento independente da sua forma farmacêutica. Outro detalhe importante, né, é que alguns comprimidos podem ser mais difíceis de engolir, dependendo do seu tamanho ou do seu material excipiente, porque daí pode ser um comprimido que tem pouca lubrificação e desce com mais dificuldade pelo esôfago, ok? E esses são os comprimidos que a gente tem que são não revestidos. O comprimido não revestido, ele é comprimido de camada única ou de múltiplas camadas. O de múltipla camada é aquele comprimidinho que a gente vê coloridinho quando a gente compra, que daí ele contém mais de um princípio ativo, tá? O comprimido, então, pode ser esse que a gente estava falando até agora, que é o não revestido, ou ele pode ser revestido ou drágeas. A gente já vai ver qual é a diferença. O comprimido revestido, ele é o quê? Ele é um comprimido que é feito igual ao outro, por compressão, mistura de pó, que é comprimido, e a diferença é que é adicionado a ele um revestimento externo. E esse revestimento externo ele tem uma finalidade, qual que é? Proteger o comprimido do aparelho digestivo para que ele seja, que ele se dissolva lá no intestino delgado, para ele ter uma melhor absorção, uma melhor biodisponibilidade. Então ele vai chegar intacto a essa região para ser absorvido, ele vai passar pelo estômago. O comprimido revestido ele tem uma melhor palatabilidade, ou seja, paladar é melhor. O revestimento pode esconder odor ruim, sabor ruim e dá até um gostinho melhor para esse comprimido. Ele também protege o comprimido do impacto, de umidade, porque um comprimido não revestido ele pode cair e quebrar. E aí você já tem um problema, às vezes você pode perder o comprimido. Já o comprimido revestido ele dificilmente vai quebrar na queda. O comprimido não revestido, se pegar umidade, ele já estraga. O comprimido revestido, se você cair água nele, antes de você tomar o medicamento, não tem problema, porque ele não vai pegar umidade. Então ele tem certas vantagens. E tem um outro lugar que tem muita umidade, que já pode começar a desintegrar o comprimido não revestido antes do tempo. A nossa boca, né? A nossa boca está ali cheia de saliva. Então quando a gente coloca o comprimido não revestido, ele já começa a sofrer a ação da saliva e das amilases. E já começa a se dissolver. E aí você pode ter um problema de biodisponibilidade, porque você já vai ter uma perda do medicamento. Coisa que não acontece no comprimido revestido. E aí nós temos as drágeas. O que são drágeas? São comprimidos revestidos também. É a mesma coisa. A única diferença é o material do revestimento. No caso do comprimido revestido, ele é revestido por polímeros orgânicos. As drágeas são revestidas por material açucarado, ok? Portanto, aí a gente já tem um alerta. Drágea para diabético não é recomendado, porque tem açúcar no revestimento. Comprimido revestido para diabético, ok, porque ele é feito de polímeros orgânicos e não de açúcares.
Tá? Então essa é a diferença. E é isso que é importante a gente entender, essas diferenças de Draja, comprimido revestido, e dos comprimidos revestidos para os não revestidos. Então agora nós vamos fazer mais uma pausa e em seguida nós voltaremos para falar sobre os comprimidos de liberação controlada e das outras formas farmacêuticas.